Doutor Paulo Tadeu Brainer, eu quero agora entrar com muito cuidado para atender a curiosidade de todas as pessoas nessa área da cirurgia. Ou se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa no tratamento medicamentoso? Gostaria, Samir, Sim. de falar, de reforçar a importância que tem a terapia física. A pessoa que tem Parkinson, ela precisa se movimentar, ela precisa fazer terapia de voz, fazer os exercícios de voz. Eu gosto de falar assim, assista aquele filme, O Discurso do Rei, onde um fonoterapeuta, ainda no começo do século passado, fala para o rei quais os exercícios ele tem que falar para melhorar a gagueira dele. Copia aqueles exercícios. Cícero também em Roma, não era? Isso. Era gago. As pessoas que lidam com a voz, cantores, pessoas do jornalismo, atores, todos eles trabalham com exercício de voz para poder falar bem. A pessoa que tem a doença de Parkinson precisa fazer esses exercícios. A pessoa que tem a doença de Parkinson, ela precisa também ter a cabeça ocupada. Então, a terapia, de acordo com o que ela pode fazer, para que ocupe o tempo dela durante o dia, para que ela tenha obrigações, para que ela sinta que está criando algo, desenvolvendo algo, é muito importante. Palavras cruzadas é bom? Palavra cruzada, instrumento musical. Agora, o melhor de tudo, Samir? Pintura. Pintura é excelente. O melhor de tudo, conversa. Conversa. Conversa, interação. Fofoca. Geralmente o parkinsoniano gosta de se isolar, né? Essa é Na a cilada. crise, Se ele encontrar um grupo que vai falar de futebol tão bom, estamos aí um campeonato fervendo, falar de Copa do Mundo, falar de política, falar da vida dos outros, não me importa. Fale com alguém, converse, escuta, se mexa. Essa interação é o melhor exercício que existe para a cabeça hoje. Para o humor, que é o coração, e para a cabeça, que é a mente. Então, os parkinsonianos não fiquem em cima de uma cama, num sofá, vendo o vídeo o dia todo, que não é bom. Tem que se mexer, tem que sair, tem que conversar, tem que jogar dominó, tem que fazer qualquer coisa que sua mente esteja sempre ocupada, trabalhando. Ler também é bom. Excelente. Principalmente se você for discutir o que você leu com outra pessoa depois. Voltamos à interação. Bom, então para fazer a cirurgia, não depende muito de idade não, né? Não. Depende da sua condição física. Física. Depende se você usou os remédios certos, pelo tempo certo. E eles já não estão mais lidando aquela condição. Nessa situação, você vai fazer a avaliação para a cirurgia. Se a sua lua de mel com a levodopa já está dando sinais de que pode haver um divórcio, procure imediatamente o médico e tente a solução da cirurgia, que já são mais de 200 pessoas que o Dr. Paulo Tadeu operou e que, graças a Deus, estão se dando bem, renasceram para a vida, né? Agora, o diabético, o hipertenso, o portador de algumas doenças orgânicas, pode fazer a cirurgia, doutor? Pode, se ele tiver controlado. Controlado. Se ele tiver uma comorbidade, que é uma doença associada, principalmente o diabetes, ele tem riscos maiores com a cirurgia. Essa cirurgia da doença de Parkinson, vou continuar naquela linha da história, ela desde a década de 90, ela vem sofrendo transformações. Quando nós trouxemos a cirurgia de Parkinson aqui para a nossa região, Norte e Nordeste, no começo desse século, no ano de 2001, não havia ainda nenhum registro de que essa cirurgia foi realizada aqui na nossa região. Era muito mais difícil operar doenças com Parkinson do que hoje. Essa cirurgia não é minha, ela não é minha exclusividade. Eu não sou o dono dessa cirurgia. Eu trouxe a técnica para cá, para oferecer a nós, a todas as pessoas que precisam da cirurgia. Algumas outras pessoas podem, e hoje eu sei que existem outros médicos também trabalhando com a cirurgia de Parkinson. Isso é muito importante, porque existe um número muito grande de pessoas portadoras da doença que precisam da cirurgia, pelo menos precisam de uma avaliação. A cirurgia, ela tem o objetivo, isso eu acho que cabe deixar bem claro, não de curar a doença. A cirurgia de Parkinson, ela vai devolver coisas, habilidades, vamos falar, é bem melhor, que a doença tomou. Você no começo da doença, você conseguia
dirigir, você conseguia ir sozinho ao cartório, resolver alguma coisa, andar de bicicleta, ir ao supermercado. Com a evolução da doença, você foi deixando isso, você não conseguia mais. Com a cirurgia, muitas vezes, nem sempre, nós conseguimos devolver essas habilidades, mas a doença vai continuar. Se a sua ideia é operar para ficar curado da doença de Parkinson, não se engane, você não vai ficar curado ainda da doença de Parkinson. A cirurgia vai devolver o que lhe foi roubado por ela. Mas, doutor, se a cirurgia não cura, a doença continua. Então eu vou piorar. Infelizmente vai. Mas com as cirurgias que nós podemos fazer, nós, eu digo, todos os médicos que têm o treinamento e conhecem a cirurgia, nós podemos também ajustar a cirurgia, vamos falar assim, para combater, para, vamos dizer assim, suplementar esse novo mal que a doença trouxe, essa piora que a doença trouxe a mais. Isso por conta da técnica que é mais usada hoje para operar. Por isso que eu digo a muita gente que me encontra por aí, pergunta se o seu neurologista recomenda que você vai fazer a cirurgia em Goiás, no Paraná, em São Paulo. Lá existem médicos altamente habilitados. Mas aqui em Pernambuco tem o Dr. Paulo Tadeu, porque essa cirurgia é importante que você faça perto de onde você mora, porque tem toda uma assistência do pós-cirúrgico, a regulagem do equipamento, você ter a condição de ligar com facilidade, ir no consultório do médico e trocar ideia com ele. Você não pode estar pegando um avião de toda semana indo para Goiás, indo para São Paulo, indo para Paraná, é longe. Lá tem os pacientes do médico. Aqui você foi operado pelo médico daqui, que começa a conhecer você melhor. Então, esse pós-operatório é importante o acompanhamento, né, doutor? Sem dúvida, Samir. A cirurgia que mais se usa para tratar o Parkinson é a cirurgia onde nós implantamos um pequeno eletrodo nessa área do cérebro que a doença mais perturbou, que a doença mais prejudicou, essa área que tem a concentração de dopamina. Esse eletrodo, ele vai ser ligado a um gerador que vai ficar colocado embaixo da clavícula, ligado por um cabo, como se fosse um marca-passo, mas ele não é um marca-passo, ele é um gerador, mas parece um marca-passo. Tudo isso, como dizem meus pacientes, tudo isso é embutido, não tem nenhum fio aparecendo. Muito bem, como eu já tinha dito, feito um implante, a pessoa melhora, recupera o que tinha perdido, boa parte pelo menos, e a partir daí ela vai viver. A doença continua. Voltei a piorar, com um aparelhozinho de telemetria, como se fosse uma antena, eu consigo, encostando na pele, sem furar, sem machucar, ajustar novamente essa corrente e fazer com que novamente o estímulo seja suficiente para diminuir os sintomas da doença. Porque é isso que nós fazemos com a cirurgia. Nós tratamos os sintomas da doença de Parkinson. Sintomas esses que são a causa da sua incapacidade. Se não forem tratados os sintomas, você vai ficar cada vez mais sentado, cada vez mais deitado, você vai perder tudo o que acontece à sua volta. Mas, doutor, então quer dizer que a gente não trata a doença de Parkinson? Não, nem sequer com os remédios. Os remédios também servem para tratar os sintomas da doença de Parkinson. E se eu trato os sintomas e a pessoa consegue viver a vida dela, mesmo a doença existindo, ela não vai me atrapalhar tanto, como é no caso da pressão alta. Se você tem pressão alta, você tem que tomar o seu remédio, fazer o seu exercício, fazer a sua dieta, para que a pressão alta fique lá longe de você e a sua pressão seja normal. Mas se você resolver comer tudo, não fazer exercício e parar de tomar o seu remédio, sua pressão vai subir e você vai ter um derrame. Então, na doença de Parkinson, é muito parecido. A cirurgia, ela vai devolver o que você tirou, o que a doença tirou, perdão. Vamos lá. Então, eu operei longe da minha casa. Se eu precisar ajustar, eu tenho que viajar. Isso é necessário quando você não tem ninguém operando perto da sua casa. Existem muitos profissionais hoje trabalhando com cirurgia de Parkinson aqui em Recife. Não é mais em Natal, em João Pessoa. Eu soube que até em Maceió já existe um profissional, que eu vou procurar saber quem é, porque é muito interessante para as pessoas terem perto de casa, como o Samir falou,
auxílio, assistência, acolhimento, para tirar dúvidas e fazer ajustes do que foi implantado. Essa opção é muito importante, ter um médico próximo de você, porque às vezes aquele que o pessoal chama de marca-passo está um pouco mais acelerado, você acha que precisa ficar menos acelerada, minha amiga. Quem é que vai ajustar? O médico. Como é que você vai para Goiás, para São Paulo, para Paraná para ajustar isso, se você tem um médico próximo de você? Então, é muito importante esse pós. Agora, os cirurgiados, doutor Paulo, permanecem tomando dopamina ou diminui muito ou até deixam de tomar? Essa pergunta também, cerca de 30% das pessoas que são operadas com implante do eletrodo no núcleo chamado núcleo subtalâmico, é uma pequena área no cérebro que mede 2 por 6 milímetros, ou seja, quase um tamanho de um carocinho de feijão, e sim, a gente consegue colocar um eletrodo exatamente nela usando a técnica estereotáxica. Essas pessoas, dependendo da doença, como se manifesta nelas, ela pode ficar sem mais a necessidade da levodopa ou ela pode precisar de um suplemento da levodopa e principalmente no período da noite. Eu queria aproveitar para falar isso. A doença de Parkinson pode ser uma doença só, pelo menos no nome ela parece ser uma doença só, mas eu não conheço 2 pacientes que têm uma doença de Parkinson iguais. Ela tem a condição e a capacidade de se manifestar diferente em todas as pessoas. Eu digo aos meus pacientes assim, é como se você compra uma roupa numa loja e chega em casa, manda apertar, afrouxar, soltar, você customiza ela de um jeito que só fica boa em você. Pois bem, com o passar do tempo, mesmo começando igual, a doença vai ficando diferente para você. E ela fica com características que só você tem. Então eu vejo uma pessoa com Parkinson assim e outra assim, eu não vou ficar igual, não há essa certeza. E por conta dessa diferença é que o ajuste com o eletrodo e a retirada ou não do remédio vai variar muito. Sim, eu tenho um grupo grande que chega a quase 30% dos pacientes que eu operei que não toma mais levodopa. Eu tenho um segundo grupo bem grande, esse com quase 70%, que toma uma quantidade pelo menos a metade da dose, e eu tenho um grupo pequeno que não chega a 5%, que não alterou a dose da levodopa. Tudo isso em função principalmente de como a doença se manifesta, mas também aonde foi colocado o eletrodo. Dr. Paulo Tadeu Breiner, o Parkinson geralmente atinge mais um lado do corpo ou pode atingir os 2 lados? Outra pergunta que a gente vai levar lá para o diagnóstico. Muito bom, Samir. Se a doença de Parkinson começar dos 2 lados iguais, olha, comecei a tremer ou comecei a rigidez igual dos 2 lados, é uma chance menor de ser doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson propriamente dita, ela é assimétrica. Ela costuma atacar primeiro um lado. Aí depois ela vai para o outro lado. E aí você tem mais um dado para quando o paciente chega para você no consultório pensar ou não que aquilo ali é doença de Parkinson, mas você ainda não vai afirmar, porque ele ainda não completou aqueles 4 ou 5 anos de evolução. E eu queria pegar uma brecha para falar do tremor. Nós temos 2 tipos. Tremor não é exclusivo da doença de Parkinson. Tremor é essencial benigno. É um tremor familiar. Várias pessoas na família têm, e a incidência de Parkinson, alguns estudos mostram que é um pouco maior nas pessoas que têm tremor essencial, mas outros estudos mostram que não. É uma grande discussão. Inclusive agora, no próximo Congresso Mundial de Parkinson, que vai ser em Estocolmo, na Suécia, tem uma mesa redonda de novo sobre isso. No último congresso em Sydney também teve, todos os congressos se discutem muito, mas vamos lá. O tremor precisa operar? Eu tenho 2 tipos de queixa. A pessoa que chega para mim e fala, doutor, esse tremor, eu entro no restaurante, como o Samir falou muito bem, as pessoas ficam olhando para mim. Isso me incomoda, doutor, eu não vou mais a restaurante. Esse é um tipo. Aí eu pergunto para ele assim, mas me conte, você deixa derrubar as coisas caem do chão? Não, não cai nada do meu chão não. Você toma seu cafezinho? Tomo, doutor. Pego, tomo, não tem, o tremor não me atrapalha. Você come um bolo, você consegue ler o jornal? Consigo, não derrubo nada no chão. Mas o meu problema é que as pessoas ficam olhando para mim. O outro tipo de paciente fala assim para mim, doutor, eu não pego nada. Um jornal eu estou lendo, daqui a pouco eu não consigo mais ler, vou tomar um café, derrubo tudo.
Nada segura na minha mão. Qual dos dois tipos de pessoa precisa mais de uma cirurgia? A que não consegue exercer uma função, ou seja, ela que tem um problema funcional prejudicada já. Prejudicado pelo tremor. E a primeira, precisa de cirurgia? Provavelmente não. Ela precisa de mais remédio, ela precisa de ajuda, pode até precisar da cirurgia. Eu já operei por causa disso algumas pessoas, por exemplo, pessoas públicas, que o trabalho delas é exposição pública. E ela fala, eu vou correr o risco, eu estou consciente, mas eu não posso tremer, porque no meu trabalho não é permitido que eu mostre nenhum tremor. Ela sabe os riscos, ela sabe por que ela está enfrentando, porque eu vou fechar assim a questão do tremor. Tudo na cirurgia é um risco e um benefício. Então o risco tem que ser bem menor do que o benefício. Se o risco empatar com o benefício, não, eu vou fazer isso por vaidade, até quanto essa vaidade é importante para você? Não é? Vamos pesar, porque toda cirurgia tem um risco. E essa também tem. Então, o benefício tem que ser muito maior. E esse benefício tem que ser tão grande que vale a pena o risco. Mesmo sabendo, se eu puder falar, o risco da cirurgia de Parkinson é um risco muito baixo. O risco da cirurgia estereotáxica para tratar os sintomas da doença de Parkinson é um risco baixo, comparado em alguns estudos ao mesmo risco de uma cirurgia de vesícula, um pouco maior em outros estudos, mas enfim, é considerado uma cirurgia de baixíssimo risco. Mas mesmo esse risco tão baixo, se for por uma questão que não vale a pena, será que vale a pena correr esse risco? Tem que ter benefícios maiores. Tem que ter benefícios maiores? O resultado tem que ser um resultado que vale a pena, né? Possa valer a pena. O que você precisa do resultado tem que ser suficiente para justificar o risco. O cirurgiado de Parkinson, com quanto tempo ele passa a ter uma vida normal? Dependendo em que momento da janela ele entrou, e dependendo de outras doenças que ele tenha, isso acontece em volta do primeiro mês. Com um mês? Com um mês de cirurgia. A vida se manifesta de uma forma mais, vamos dizer assim, é mais normal. Vai voltando ao normal, digamos. Dependendo da dificuldade do ajuste que a gente tem, isso varia também de pessoa para pessoa, 3 ou 4 meses. Esses ajustes que a gente faz no consultório, por telemetria, eles podem ser semanais, quinzenais, mensais, vai depender muito. Hoje eu vi um paciente que eu operei 1 ano e meio atrás. E ele esqueceu de vir para mim. Ele passou 3, 4 semanas ajustando depois da cirurgia, depois voltou mais 1 ou 2 vezes para pequenos ajustes. No total ele fez 8 ou 9 ajustes. Ele ficou tão bem que ele passou 1 ano e meio. Aí, depois de 1 ano e meio, a esposa falou assim, é bom você ir lá em Dr. Paulo. Daí ele foi lá para a gente checar duração de bateria, impedância, algumas checagens normais, mas ele está muito bem. Agora, essa cirurgia, eu tenho vários depoimentos de pessoas que estavam numa situação dramática e que hoje andam de bicicleta, dirigem, exercem atividades normais. Essa cirurgia, digamos, ela tem um resultado assim benéfico, bom, agradável, maravilhoso durante um bom tempo ou depende de cada organismo? Durante um bom tempo e depende de cada organismo. Depende muito de como, se a doença não é igual para todo mundo, então também a resposta à cirurgia é diferente. Mas sempre terá um ajuste depois. Nós fazemos, eu vou falar de novo a palavra candidato. Sim. Quando a pessoa chega encaminhada para a cirurgia, e quem já foi operado por mim sabe que é assim que eu faço, eu sigo a escola onde eu aprendi, a escola inglesa. Nessa avaliação do candidato, nós somos capazes de oferecer um número de possibilidade de melhora. A senhora vai melhorar 10%. Não, doutor, 10% de melhora com risco, não quero, a cirurgia não vai servir para mim. Muito bem. A senhora é capaz de melhorar 50%. Doutor, 50% Não, está interessante, nós vamos operar. Esse 50% pode significar tudo que Sami falou aqui. Ela pode voltar para o ônibus, voltar a dirigir, voltar a ir no supermercado, voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida autônoma. Isso é possível, mas isso vai variar de cada pessoa, de como a doença está e de como a pessoa é. E aí a gente vai poder, depois da avaliação, dizer a você como é que a cirurgia vai te ajudar.
Dr. Paulo Tadeu Breiner. Há outras perguntas que eu poderia fazer para ele, mas não são éticas. Se a cirurgia é cara e como é que você pode pagar a cirurgia, se plano de saúde cobre. O melhor é você entrar em contato com o consultório do Dr. Paulo e obter essas informações. Apareceram várias vezes na sua tela o telefone de contato. É o 3222-6330. 3222-6330. O consultório dele é ali por trás do Hospital Memorial São José, na Rua das Fronteiras, na Boa Vista. Mas pelo telefone você obtém informações, detalhes, como chegar lá, como marcar sua consulta, ter sua avaliação. O importante, e eu torço por você, porque eu tenho pessoa na família que fez a cirurgia de Parkinson e está maravilhosamente bem. Eu gostaria que fosse assim para todo mundo. O importante é que esse homem está prestando um grande benefício, devolvendo a alegria de viver para muita gente. Dr. Paulo Tadeu Breiner. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade, mas Samir, maior benefício que eu não faço. O benefício que você faz às pessoas, trazendo informação de todos os tipos, informação da melhor qualidade, é algo que é eterno, como seu nome para nós aqui em Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado. Gente, gostaram do programa? Eu espero que quem tenha alguém com Parkinson na família se movimente para melhorar a qualidade de vida. Não é? É importante isso. Nós temos o direito à felicidade. E espero que você tome as providências e procure um jeito de você melhorar a sua qualidade de vida. Muita paz, Papai do Céu lhe abençoe, uma ternurinha para você, até o próximo programa.